é um processo comportamental. Ainda antes de falar sobre essa ideia de que isso sobre essa ideia de que ninguém nasce homossexual, eu vou mostrar aqui para vocês as diferenças, tanto fisiológicas, tanto psíquicas, quanto anatômicas. Vou repetir, a diferença tanto psicológica, tanto anatômica, quanto fisiológica entre um homem e uma mulher. Então, ninguém nasce homossexual. Isso diz respeito a um processo de dinâmica que pode sim estar ligado aos primeiros anos de vida. Uma coisa bem interessante, ainda falando sobre essa questão da sexualidade, eu sempre eu dou esse exemplo quando eu vou dar essa palestra sobre a questão da homossexualidade e que pode, por exemplo, existem indivíduos que desenvolveram um comportamento homossexual por se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Porque um dia, eu estou dizendo que pode, não é todo mundo que foi, não é todo mundo que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo que foi abusado, mas o abuso sexual infantil, o abuso sexual em si, infantil, ele pode desencadear. Nem toda pessoa que foi abusada, ela desencadeou um comportamento homossexual. Abre parênteses. Você sabe que o abuso sexual, ele é o delito menos denunciado do mundo. Por quê? Porque ele sempre acontece por alguém muito próximo. É um tio, é um vizinho, é um irmão, é o pai, é alguém que não levanta suspeita. Talvez aqui nessa noite existam pessoas que já experienciaram, infelizmente, vivenciaram o abuso sexual infantil. Ainda na infância, foram abusados e nunca tiveram a oportunidade de falar desses abusos. Foram abusadas, foram aliciadas, e é o delito menos denunciado. E esses abusos, eles podem desencadear, dependendo, olha o que eu vou falar, presta atenção, dependendo da intensidade, da recorrência e da proximidade do abusador, isso pode trazer marcas, não só na infância, quanto na fase adulta. Vou repetir, dependendo da intensidade, da recorrência e da proximidade do abusador, isso pode trazer marcas não só na infância, quanto na fase adulta. Existem mulheres que foram abusadas na infância e elas têm problema nas relações familiares dela, problema na relação com o esposo, problema na dinâmica, devido ao abuso que sofreu e nunca teve a oportunidade de falar disso, de tratar disso. Inclusive, pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, podem sim ter sido abusadas, e o abuso pode ser sim, pode, olha que pode, porque pode ter várias outras coisas, mas é uma das causas que pode ter desencadeado essa questão. Não só o abuso, mas também a perspectiva de referência paterna, referência materna, que eu vou falar um pouco. Eu vou tentar ser mais objetivo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Okay? Eu vou falar um pouco sobre essa questão da fragmentação da família, pode passar um pouco. Essa palestra Transgênero, Laboratório Humano, suas implicações em desenvolvimento infantil, essa palestra eu dei juntamente com outros profissionais no dia 8 de dezembro na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi R$100 a inscrição, mas na Vila da Madalena ninguém vai pagar R$1, olha que céu. Aleluia. Lá no Mackenzie foi R$100, cada pessoa pagava R$100. Mas se vocês quiserem me dar um dinheirinho, eu dou um dinheiro. Depois a gente conversa. Mas assim, foi lá no Mackenzie, essa palestra a gente deu lá, junto com outros, a gente está para montar, né, que os irmãos ficam orando, a gente está para montar um centro de sexualidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas vamos lá. Transgênero. Por que transgêneros? Existem 2 ambulatórios no Brasil que trabalham com essa coisa da transgeneridade na infância. Onde é que eles estão? Um se encontra aqui em São Paulo, no HC, no Hospital das Clínicas. Existe um ambulatório que atende crianças de vários lugares do Brasil, que vem com essa ideia, eu vou explicar. E existe outro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas o daqui de São Paulo é o maior. E lá tem uma pessoa, um psiquiatra, que ele sempre está falando, sempre está expondo as suas ideias, e eu particularmente, não só eu, mas o grupo, não concorda e não entende que seja dessa forma, compreenda-se dessa forma a perspectiva do comportamento infantil. O que é que acontece com essa ideia de transgênero, né? Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas. Existe um psicanalista
que ele faleceu. Ele iria estar conosco no dia 8 de dezembro. Conheci ele através de uma colega de profissão, uma amiga nossa, a doutora Rosângela Rossi, e passei a admirar esse psicanalista também. Inclusive, tive sábado, na homenagem póstuma dele, fizeram uma homenagem lá na Unip, na Unip Hergueiro, fizeram uma homenagem a ele, e eu estive nessa homenagem lá com ele. Ele é corajoso, como dizia o Fernando, um cabra macho. Ele é um senhor conservador, e ele era extremamente inteligente, competente, escrevia muito. E ele falava assim na academia, teve problema, ele foi professor da Universidade de São Paulo, ele teve problema lá por causa dos posicionamentos dele, e não eram posicionamentos proselitistas, no que diz respeito religioso, eram posicionamentos acadêmicos, científicos, embasados na ciência. E ele tem um texto que é o mito do gênero, que ele estuda a sexualidade, ele fala um pouco da sexualidade humana em algumas instâncias, em algumas fases. E quais são elas? Primeiro, ele fala dessas posições, né? Ele primeiro diz que devemos perceber o indivíduo em sua posição biológica. Claro, biologicamente, o homem ele é diferente da mulher, sim ou não? Sim, é óbvio. Testosterona diz respeito ao hormônio masculino, progesterona diz respeito ao hormônio feminino. Cromossomicamente nós somos distintos, sim ou não? Sim. Fisiologicamente, nós, enquanto nessa perspectiva de biologia, o homem tem útero? Não. Repita comigo. Não. Mulher tem útero? Sim. O homem entra na menarca? Não vai mais. O homem menstrua? Não. Imagina um homem menstruando, a loucura que seria. Graças a Deus. Esse homem já é mole, né? A dor na cabeça, eu vou morrer. Eu digo que eu sinto uma dor. É ou não é? É. Sim ou não? Sim. Né? As mulheres que digam aqui que são casadas aí e sabem. Eu vou morrer, tem uma gripe, parece que você acaba. Imagina um homem engravidando, gente. Ai, parto normal. A humanidade ia acabar. Isso diz respeito a uma questão fisiológica. Olha só, eu vou falar mais na frente, eu vou me embasar um pouco da minha fala na doutora Michele Cretera, que é a presidente da Associação Americana de Pediatria. Vou repetir, o nome dela é Michele Cretera. Ela é a presidente da Associação Americana de Pediatria e ela faz algumas considerações sobre isso. Mas eu, antes de falar justamente sobre ela, eu gostaria de falar ainda sobre o que o nosso querido Riad Simon ele fez. Então, posição biológica, que tem a ver com anatomia e tem a ver com fisiologia, posição biológica. Anatomicamente, o homem ele é diferente da mulher. Sim ou não? Sim. A mulher tem seios. A genitália feminina é diferente da genitália masculina. É óbvio. Então, anatomicamente, a textura da pele, a estrutura óssea, ela é diferente do homem e da mulher. Olha só, uma outra questão, psiquicamente, a estrutura psíquica feminina é diferente da estrutura psíquica masculina. E estruturalmente, falando sobre psicológico, falando sobre psique, a mulher ela é totalmente diferente do homem. Isso é uma centelha divina também. Já que estamos falando de uma questão de igreja, é uma centelha divina. Deus nos fez assim. Eu, como cristão, eu posso afirmar e acredito. E sou criacionista, não sou evolucionista, sou criacionista. Mas a ciência comprova isso. A mulher, falando na perspectiva psíquica, a mulher é muito mais global. A mulher ela consegue perceber as coisas de maneira muito mais ampla. Sim ou não? A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que olha só, eu costumo dizer que só quem vê o que uma mulher vê é Jesus. Nem Superman, com a visão além do alcance, consegue enxergar o que uma mulher consegue. Disseram, e é verdade, que mulher enxerga quando o cabelo da outra está quebrado. Meu Deus, que visão. Isso, né? Não? A mulher olha para a outra, ela
ela já sondou se o sapato está combinando com a roupa, se não está, se tá bem, se não está. Uma mulher, disseram, eu não sei se é verdade, né? Isso é o dito popular, mas eu não sei, tem que estudar. Diz que uma mulher não se veste para um homem, ela se veste para outra mulher, é verdade isso? Você está falando com um amigo, mas você apareceu outra mulher, isso é outra mulher. Isso fala de características, né? Por exemplo, a escuta feminina também é bem interessante. Uma vez eu estava numa escola lá em Pirituba e eu estava desenvolvendo um trabalho com adolescentes, ainda pela Universidade de São Paulo, que se automutilavam. E aí tinha uma menina do meu lado, ela estava no telefone, eu estava no meio e conversando com outra menina aqui, uma outra colega de profissão, psicóloga. E aí alguma coisa, ela disse assim, não, a minha amiga do lado direito disse, não, agora assim. Aí a outra disse, parou aqui, ela disse, não é isso não, eu disse, misericórdia. Ela estava no telefone. Mas a mulher consegue, né? Ela consegue dimensionar, ela consegue perceber. Diz que ela é multifuncional, né? Consegue fazer várias coisas que o homem não. Se mandar ele fazer uma coisa, é uma coisa só. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso fala da funcionalidade feminina, dessa percepção aguçada de enxergar a outra, enxergar os detalhes, os mínimos detalhes. Por exemplo, se você for, por exemplo, isso aqui quem fez foi uma mulher, não foi um homem. Se a gente for nos detalhes aqui, a gente vai ver que tem uma centelha feminina. Então, isso fala de uma estrutura psíquica. Psicicamente, a mulher, ela é diferente do homem. Ok? Isso fala de estrutura. Então, a gente tem a estrutura biológica, a gente tem a estrutura que diz respeito anatomicamente, sexualmente. A gente tem a estrutura psíquica, essa psique feminina é diferente da psique masculina. O homem, a mulher, houve uma pesquisa e disse que a mulher, ela fala o dobro de palavras no dia do que o homem. É verdade. A mulher, ela tem uma necessidade excessiva de colocar, de falar, de explorar. E quando ela começa a falar, ela quer falar. E se disser cala a boca, ela não consegue ficar calada. Porque quer falar. Isso fala de estrutura feminina. É assim ou não é? Fala, Deus. Diga amém. Amém. Então, eu não vou falar da parte jurídica, mas anatomicamente, psicológico, holístico, desenvolvimento, psicoidentidade e social. Ok? Pode passar. Então, contextualizando, como alguns ideólogos do gênero definem a transgeneridade? Primeira pergunta. Instância biológica. Eu vou detalhar a questão das diferenças ainda sobre a instância biológica. Instância psíquica. Eu vou falar também um pouco sobre esse processo de desenvolvimento baseado em um teórico chamado Donald Winnicott. Mas aí eu vou correr para a gente ganhar tempo. Vai lá. Então, quando a gente fala de transgênero, em síntese, a ideia de transgênero eu defini a raiz da palavra transgênero, vem da palavra latina trans, que significa através. Um voo transatlântico é aquele que é feito através do Oceano Atlântico. Um assunto transnacional afeta pessoas através do país inteiro. E assim por diante. Transgênero, literalmente, significa através do gênero. Transgênero é definido hoje como um guarda-chuva, com muitas identidades diferentes existindo sobre o mesmo. É assim. Quando a gente fala da ideia de transgênero, em síntese, é aquele indivíduo que psiquicamente ele não está em consonância com seu sexo de origem biológica. E isso pode ser um monte de coisa. Por exemplo, tem aí na internet um indivíduo que ele é um homem, mas ele não se identifica com seu sexo e ele se vê como um cavalo. Olha só. Tem outros que não se identificam com seu sexo de origem biológica e se vê como um gato, como um cachorro. Olha só. É bem louco. E tem gente que aprova isso. Tem gente que adere a essa ideia. Vocês já ouviram falar da teoria queer? Não, queer. Quem já ouviu falar aqui de queer? Q-U-E-E-R. Ninguém. Lá atrás, queer é uma palavra de etimologia inglesa que quer dizer estranho, que quer dizer avesso, que quer dizer aquele que se coloca num lugar diferente. Queer é o seguinte: tem uma mulher chamada Judith Butler. Você já ouviu falar dela? Aquela que veio no Brasil ali. O pessoal queria escorraçar ela, mandar ela para fora do país. Não sei se vocês viram aí. Chamaram ela de bruxa. Vocês acompanharam? Ela é uma das maiores propagadoras hoje no Brasil
E muitas das escolas, por exemplo, eu estou falando aqui, vocês estão vivenciando tudo isso que eu estou falando, sim ou não? Lá, ideologia de gênero, essa coisa da sexualidade. Hoje faz medo você dizer que é hétero, né? Ah, é hétero. Ah, meu. Agora, se você se posiciona, porque uma coisa é certa, uma coisa é te respeitar, independente. Nós não devemos respeitar as pessoas pela sua sexualidade. Não é porque ele é bi, cega, é hétero, homo. Não, eu respeito ele como humano. Agora, presta atenção. Respeitar e concordar são duas coisas distintas, certo? Respeitar e concordar são duas coisas distintas. Eu posso te respeitar, mas eu não posso concordar com você. Eu não aceito esse tipo de forma, mas eu te respeito, é o que você escolheu, contanto que a minha postura respeita os limites sociais. Agora, detalhe, você está nas meninas, principalmente quem está na universidade aqui, quem está na escola, se você não é obrigado nem obrigada, e eu não estou aqui promovendo, de ódio, não sou promovido, Deus me livre, não é meu papel, mas a gente tem que se posicionar, vocês têm que se argumentar cientificamente, vocês têm que se municiar cientificamente para se posicionar lá na sua escola. Se o professor, primeiro porque a ideologia de gênero foi rejeitado na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, foi rejeitado nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, na federal, no Congresso, foi rejeitado. Então, é por direito nosso nos posicionarmos juridicamente. Biblicamente falando, a Bíblia a gente já sabe. Agora a gente tem que se posicionar juridicamente, nós temos que nos posicionar cientificamente. E cientificamente desconstrói tudo. Então, essa ideia de transgênero é a ideia que se tem de que o indivíduo não se identifica com o seu sexo de origem biológico e ele pode ser aquilo que ele quiser ser. A ideia queer, que é Q-U-E-E-R, defende essa ideia. É assim, hoje eu sou homo, não, hoje eu não quero ser homossexual, não. Ah, mas se eu quiser ser amanhã ser hétero, eu sou. E se eu quiser ser amanhã ser bi, eu sou. E se amanhã eu quiser ser adepto do poliamor, o que é poliamor? Isso já tem no Rio de Janeiro. É um indivíduo que é casado com 3 mulheres ou vice-versa. É uma mulher que é casada com 4 homens. Essa perspectiva de que a sexualidade, ela é dinâmica, ela é fluida, e você é aquilo que você quiser ser. Eles defendem isso. Olha o que eu vou dizer agora. Essa é a ideia de transgênero, certo? Entenderam essa ideia de que é transgênero? Olha o que eu vou dizer. Se puder anotar, anota no rodapé da Bíblia. A minha realidade psíquica não nega a minha realidade biológica. Eu vou falar até aqui. Não tem gente aí, não? Apareceu aí. A minha realidade... Acabou a bateria? Eita Jesus, agora... A minha realidade psíquica não nega a minha realidade biológica. O que é que eu quero dizer com isso? Repita comigo, a minha realidade psíquica... A minha realidade psíquica não nega a minha realidade biológica. não nega a minha realidade biológica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo que eu penso que eu sou, não nega de fato aquilo que eu sou. Como assim? Eu me acordo um dia e eu digo assim, eu sou o príncipe Charles. Ou senão eu me acordo um dia e digo assim, eu sou rico, milionário, eu tenho $1 bilhão no banco. Aí eu chego na concessionária, pego o meu cartão e digo, eu quero essa BMW de 500 mil. Passa o cartão, vou pagar à vista. Eu vou com essa ideia. Aí quando passa o cartão, aí aparece lá, saldo insuficiente. Eu digo, não, isso está errado, eu sou rico, passa de novo. E passou 5 vezes o cartão, até que o vendedor olhou para mim e disse assim, se você não for embora, eu vou chamar a polícia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque eu penso que eu sou rico, que eu sou rico. A minha realidade real é diferente da minha realidade psíquica. O que é que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que o indivíduo que não se identifica com o seu sexo, não há problemas com ele, não há questões psíquicas. Mas a realidade psíquica dele não nega a realidade real. Não é porque eu penso que eu sou alguma coisa que de fato eu sou. Eu penso, eu me acordo, aí tem mulheres que se acordam, eu agora sou Mike Tyson. Eu me identifico como... Eu não estou dizendo que você não está se vendo como Mike Tyson ou como qualquer outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, que essa forma de se perceber está atrelado a algumas questões que precisam ser trabalhadas, tratadas. Então, isso é a primeira grande verdade. A minha realidade psíquica não nega a minha realidade real.
não é porque eu me vejo como uma mulher que de fato eu sou uma mulher. Entende? O indivíduo pode se perceber como uma mulher. Ok, eu não estou dizendo que ele não está se percebendo. Mas o que foi que gerou? O que foi que desencadeou? O que foi que estruturou o indivíduo desta forma? E aí eu vou falar um pouco mais na frente, que nós somos resultados e nós somos frutos da nossa dinâmica familiar. Nós somos resultados de um processo construtivo da nossa família. Abre parênteses. Se eu perguntasse aqui essa noite, todos que estão aqui essa noite, se eu pudesse fazer uma análise, eu iria ver pessoas aqui me falando sobre questões da sua família, sobre demandas da sua infância, sobre questões com o seu pai, sobre questões com a sua mãe. Tem gente que até hoje tem marca dessa relação parental, da relação com os pais. E o que foi que isso desencadeou? Já vi outros pais dizendo assim, não, quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram comigo. Vai ser diferente. Quando se percebem, estão fazendo a mesma coisa que os pais fizeram com eles. Eles entram num ciclo vicioso, estão praticando as mesmas coisas. E é assim ou não? Sim. Quando eu tiver meu filho, a relação com meu filho vai ser uma relação diferenciada. Olha só que coisa interessante. E aí, entram no ciclo vicioso praticando as mesmas coisas. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso e vou usar a relação desse salmista Davi. Mas aprendamos juntos. A minha realidade psíquica não nega a minha realidade real. Eu me ver como uma mulher ou sentir desejo por pessoas do mesmo sexo, o que é que desencadeou isso? E eu como profissional, eu acredito e a gente tem experiência de reorientação. Não é porque o indivíduo ele se tornou um homossexual ou ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo que ele não pode retornar de fato ou se reorganizar sexualmente para a sua sexualidade de origem. Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Eu fui numa determinada igreja e eu fui ministrar a palavra. Quando eu terminei, chegou uma determinada pessoa para mim, cantava lá no coral. Ele disse, doutor Adriano, eu tive problemas com isso, eu era homossexual. Tal. Eu fui para a terapeuta em Osasco, a psicóloga. Fui lá porque eu sofri por me sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. E quando eu cheguei lá, sabe o que foi que a psicóloga me falou? Se aceite. Isso não cabe a mim dizer isso para ele ou para ela. Quem tem que definir o que ele ou ela quer é a própria pessoa na relação psicoterápica. Olha o que eu vou dizer. Nem Deus interfere nas nossas escolhas. Se você quer ir por um caminho, Deus vai permitir você ir pelo caminho que você quer. Porque foi Ele mesmo que colocou em nós o direito, a capacidade de realizarmos as nossas escolhas. Mas enfim, pode passar. Eu não vou ler essa. Tem duas coisas aí, pode passar isso aí, eu vou passar isso aí. Eu ia ler duas falas de duas pessoas falando sobre transgênero, mas eu já expliquei, pode passar. Então, transgênero, só volta aqui, por favor. Tem alguém que vai dizer que é o seguinte, a ideia de que transgênero, pelo menos esse psiquiatra, ele defende isso. De que existe um cérebro, sabe-se que existe um cérebro feminino e masculino, determinado no útero da mãe por hormônios masculinos circulando. E isso interfere no desenvolvimento cerebral para uma linhagem feminina ou masculina. A cultura e o ambiente também têm importância, mas a determinação é biológica, acredita o médico. Ele diz o seguinte, que existe um cérebro que teve algumas questões que pensa diferente do seu sexo de origem biológica, o doutor diz, mas isso não tem base científica. Isso não tem base científica. Isso são hipóteses. Pode passar. Então, a doutora Michele Gretera, que é a presidente da Associação Americana de Pediatria, ela diz o seguinte, olha só, que olha o que eu vou dizer, já foram documentados mais de 6.500 diferenças genéticas. Devido a essas diferenças genéticas, mulheres são muito mais propensas a doenças autoimunes do que o homem. Pode passar. Então, 6.000. Cromossomicamente, homens e mulheres são diferentes. Olha lá. Masculino, XY. Mulher, XX. As mulheres têm mais ocitocina do que os homens.
e receptores de ocitocina do que os homens. O que é a ocitocina? É o hormônio associado à maternidade. É o hormônio que é responsável pela produção do leite. Também é o hormônio, ele é liberado durante os cuidados com o bebê e a amamentação. É importante nos 3 primeiros meses, pode passar, nos 3 primeiros meses da criança. Outra coisa, é o hormônio da ligação afetiva. Quando você está amando, quando você está apaixonado, apaixonada, o seu corpo, a sua estrutura biológica está liberando a ocitocina. Ocitocina é quando... Sabe, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês aqui, sobre essa questão do hormônio da ocitocina, sobre paixão, que a paixão ela é burra, né? Ela é boba, ela é idiota. Porque ela vê no outro aquilo que o outro não é. Ela enxerga no outro aquilo que o outro não é. Já viu adolescente apaixonado? Meu tudo. Amor para toda a vida. Vai ser eterno. Ele é meu príncipe. Mensagem de manhã, à tarde, à noite no WhatsApp. E lembra do cheiro, do beijo, do abraço. E não dorme, acorda pensando, vai dormir pensando. É assim ou não é? O adolescente apaixonado. É tudo muito intenso, né? Mas é interessante, na mesma proporção que vai, que vem, vai. Um dia coloca no Facebook, meu tudo, meu príncipe. Agora mudou a linguagem, né? Agora é crush. É o crush. Nem sabia. Quem não sabe aqui o que é crush? Nem sabia que agora. Não sabe o que é crush? Vamos pedir para um adolescente o que é crush. Fala agora. O que é crush? Vocês têm que explicar isso. O que é o crush? É a menina que você gosta, né? É isso. É a paquera, é meu crush, né? Então, é tudo. Aí, porque essa relação, eu estou dando mais exemplo adolescente para vocês entenderem. É tudo muito intenso. É minha crush. E é um processo de idealização, né? Esse processo da ocitocina também, você enxerga no outro aquilo que ele não é. Você coloca o outro em lugares fantasiosos, né? Não vê defeito nenhum, não é príncipe. Ele é lindo, é um pãozinho, gatinho. E a mãe dizendo, não dá. Mas dá, mãe, é mentira. Aí no outro, isso não, a relação de afeto está intensa. Aí no outro dia coloca assim, não era para ser, foi livramento. Cadê o amor? Foi embora. Relação de intensidade. Então é o hormônio da afetividade. Eu costumo dizer que é o seguinte, deixa eu dar uma coisa assim bem, vai ser meio esdrúxulo, mas eu sempre dou esse exemplo. Quando você está namorando, até para soltar um pum é doloroso. É verdade. Solta. Lembra da história de namoro? Jamais. A tripa dá um nó. Você se segura. Isso aí. Agora quando casa, não é um não, é 10. Aí eu costumo dizer o seguinte, forma bem hilária, estou brincando um pouco, forma bem hilária. Se suportar, é amor. Vamos lá. Então, embora os homens tenham ocitocina, tem muitos receptores dessa substância em seu cérebro. Transgênio e hormonoterapia. Essa ideia de transgênio, eu desenvolvi um trabalho, uns dias, depois saí porque entendi que não era, lá no HC, no Hospital das Clínicas, de atender crianças e adolescentes que tinham problemas com a sua sexualidade. E esses adolescentes, uma vez foi uma menina lá, uma menina de 16 anos, e ela dizia que era um transgênero, porque não se identificava com o seu sexo de origem biológica. Uma menina, era uma menina que gostava de menino, mas que queria ser um menino. Menina que quer ser um menino, mas que gosta de menino. E eu dizia assim, um transgênero. O que é que acontece? Chegou lá, ela usava até aquela coisa, eu esqueci o nome. Top, né? Por causa do estejo, para não dar volume. E quando ela entrava na menarca, era doloroso. Foi o que aconteceu. Aí chegou lá, e eu participei do atendimento, que era multifuncional. Eu estou falando que você não sabe quem é, não estou expondo ninguém. Eu estou dando um exemplo, um estudo de caso.
Aí, vamos lá. Vamos estudar, vamos fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? Análise da história de vida do paciente. Vamos lá. Quando a gente começou a estudar, a menina com 12 anos teve uma decepção amorosa, a mãe esquizofrênica se suicidou, o pai abandonou e ela era criada pelos avós, que tinham a influência de uma tia. A avó era rígida, porque crente, né? Cristã. A avó, quando chegou lá, disse assim: não, doutor, Deus não fez esse negócio de menina ser menina, não. A senhora, Deus fez homem e mulher, eu digo a verdade. Ela não é verdade. Ela, na simplicidade dela, na linguagem simples dela. O avô era aquele camarada que, não, tranquilo, de boa. E a tia? A tia era... Não, o avô era mais ou menos, mas a tia era liberal. Gente, está muito claro, é óbvio que essa família, que essa estrutura de família, ela estava fragmentada, fragilizada. É óbvio que esse comportamento dessa menina, de não se identificar, tinha e tem a ver com o processo de construção. Detalhe, eu vou mostrar lá na frente um dado que diz que depois da puberdade, 88% dos adolescentes e das adolescentes voltam a estar satisfeitos com o seu sexo de origem biológica. Ou seja, por quê? Porque é uma fase de transição, né? Sim ou não? O processo da puberdade, da adolescência, é um processo de luto. Luto de quê? De perda. Luto psíquico. O adolescente, ele se relaciona de maneira grupal, ele está deixando os pais da infância e agora está se relacionando com outros grupos. Você vê que o adolescente ele se relaciona, ele se identifica por grupo, né? E às vezes, para ser aceito num grupo, ele muitas vezes até experiencia coisas que ele não quer experienciar apenas para ser aceito no grupo, sim ou não? É assim. É tudo muito intenso, sempre nas polaridades, ou quer tudo ou não quer nada. Interessante, a adolescência, ainda, vamos trazer um pouco, ainda na adolescência, a menina, tudo na polaridade, acorda um dia e diz assim: eu quero morrer, ninguém me entende nessa casa, eu sou proibido, aquela coisa toda, uma espinha, né? A relação, por quê? Na adolescência, a relação corporal é tudo. O menino, né, está naquela coisa de malhar, colocar gel no cabelo e tal. E a menina começa a perceber que o corpo dela começa a atrair o olhar do outro. Isso é uma sensação de poder muito grande. Algo que antes não tinha, agora se tem. Ele e ela começam a perceber que o seu corpo tem a capacidade de atrair o olhar do outro. Olha que interessante. Olha que coisa. E nesse processo, a menina, ela está nesse processo de transição, de luto corporal. Está morrendo um corpo, o corpo da infância, para a entrada de outro corpo. Está havendo uma revolução hormonal. É um processo de transição, de conflitos, de desestabilidade. E é natural e é inato. Agora, a família, onde é que a família entra nesse processo? A família entra na ideia de dar base, na ideia de dar estrutura. Tem um psicanalista que ele diz o seguinte, que os pais, eles asseguram o desenvolvimento saudável dos filhos. O desenvolvimento de todos nós, ele vai acontecer. Agora, se vai acontecer de maneira saudável ou não, é uma outra questão. A família, os pais, a relação parental é que vai dizer se vai acontecer de maneira saudável ou não. Entende? Então é tudo muito intenso. Uma hora o adolescente está brigando com os pais como se fosse a pessoa mais sábia do mundo. Aí diz assim: meu pai, todo mundo vai. Aí o pai diz: mas você não é todo mundo. É assim ou não é? Você não é todo mundo. Aí está brigando com o pai, é desse jeito. O coleguinha, os colegas deles, tem 15 anos, o pai tem 50, não sabe de nada. Quem sabe é o outro que 15 anos. É tudo retrógrado, né? Aí uma hora está brigando com o pai como se fosse a pessoa mais sábia do mundo. Aí na outra hora está chorando, cara, que o irmão tomou um Danone. Entende essa coisa? Então é um processo de transição, de mudança. Ok? Então nesse processo de transição, tem adolescentes que chegam lá no HC, meninos e meninas, que chegam lá e dizem assim: eu quero tomar hormônio inibidor. O que é hormônio inibidor? Eles querem inibir os hormônios, por exemplo, é um menino e quer que a testosterona seja inibida para posteriormente, na fase adulta, começar a tomar hormônio para o seu sexo de origem ao qual ele deseja. Olha que loucura.
Só que isso, a doutora Michele Gretéria diz que isso traz risco. Ela dizendo o seguinte, na puberdade vão receber bloqueadores e depois receber hormônio do sexo oposto. Essa combinação vai desestruturar, esterilizar a maioria dessas crianças e adolescentes, se não todas. Não esquecendo dos riscos que esses hormônios e bloqueadores podem desencadear, como doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer. Crianças, adolescentes tomando hormônio, isso pode desencadear câncer, pode passar. Meninos recebendo testosterona, hormônio masculino, meninas, né? Recebendo testosterona, hormônio masculino, por um ano inteiro, quando estiverem com 16 anos, poderão fazer mastectomia dupla, excisão ou remoção das mamas. Você tem noção do que está acontecendo no Brasil hoje? Gente, isso é muito sério e a gente tem que tratar isso dentro das igrejas. Parece que a gente só acorda quando o problema bate à nossa porta. Quando é um filho da gente, quando é uma questão relacionada à nossa família, a gente, é verdade. Mas isso está acontecendo no Brasil hoje. Olha o que ele diz. O grande discurso dos transgeneristas é sobre a disfunção neurológica. É esse cérebro que funciona diferente do corpo. Certo? Acharam diferenças cerebrais que chamam de IRMS, imagem de ressonância magnética, funcionais, mas isso não prova nada. A razão disso é que o cérebro muda com o comportamento. Pode passar. O comportamento, ou seja, a forma como nós agimos, muda a aparência, a fisiologia, o funcionamento do cérebro. Se pensarmos que a questão da transgeneridade está relacionada ao cérebro, o que dizer dos gêmeos univitelinos? Porque gêmeos idênticos têm DNA idênticos, mas isso não ocorre. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se essa questão da transgeneridade se fosse uma questão de DNA, então se temos gêmeos univitelinos da mesma placenta, sim ou não? Sim. Né, da mesma placenta, se um fosse transgênero, o outro também teria que ser, porque eles são idênticos, geneticamente falando. Então, se transgêneros tivesse um DNA, 100% dos casos seriam ou não transgênero. Pode passar. Se você tem gêmeo idêntico considerado transgênero, em 72% dos casos, o outro gêmeo é normal. Isso mostra, olha só, isso mostra que há efeitos pós-nascimentos que impactam primordialmente na identidade. Nota da Associação Americana de Pediatria cita o DSM, que é onde fala dos distúrbios, das doenças mentais. A quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais da Associação Americana de Psiquiatria diz que 98% dos meninos com confusão de gênero e 88% das meninas com confusão de gênero aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Ou seja, é um processo de transição. Isso aí quem cita é o DSM-5. Isso não é eu, é o DSM. O que está acontecendo no Brasil hoje é que estão esquecendo da ciência, estão aderindo a uma perspectiva ideológica. A ciência está se deixando de lado e aderindo a um processo de partidarismo ideológico. E nós não devemos, eu enquanto profissional da área de saúde, enquanto psicólogo, eu não posso aderir a uma perspectiva ideológica. O meu discurso e a minha fala tem que ser embasada, tem que ter alicerce, uma perspectiva científica. E ciência, ela deve ser livre. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem faz faculdade aqui? Levante a mãozinha que eu quero ver. Você tem plena liberdade de se posicionar. Agora, detalhe, se municie para você ter argumento. Os professores que estão dentro da universidade, eles estão deixando a ciência de lado. Certo? Pode passar. Então, instância psíquica sob uma perspectiva winnicottiana. Por que o Winnicott? O Winnicott, o nome dele é Donald Winnicott, é um psicanalista, que ele traz justamente algumas... Como é que existe o processo de formação do ser humano? Ele pelo menos traz em eu coloquei pelo menos 3 instâncias aí. Primeiro, o ambiente. Quando eu falo do ambiente, é o meio. O meio, quando eu falo, não é o meio físico, é o meio onde eu também o meio físico, mas é o meio da relação parental, minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe. E detalhe, se você for para a Bíblia, você vai ver no capítulo 1, versículo 6 de 1 Reis, a relação de Davi com seus filhos. Naquele texto, a Bíblia vai falar da relação de Davi com Adonias. Olha o que a Bíblia diz.
E Davi, olha o que a Bíblia diz, e Davi nunca o havia contrariado. Quando a Bíblia diz assim, e Davi nunca havia contrariado, a Bíblia estava dizendo o seguinte: Davi não colocava limite nos seus filhos. Ou seja, a relação de Davi com os seus filhos, eu estou usando um texto bíblico agora, era uma relação permissiva, onde não existia não, onde não existia limite, onde não existia regra. E às vezes, o que um filho necessita é apenas de um não. Por quê? Se ele não recebe limite em casa, se ele não recebe não em casa, ele vai receber os não da vida. E quando ele receber os não da vida, ele não vai estar preparado para lidar com esses não. E esses não podem desestruturar ele. Outra coisa, ainda nessa relação com ele, eu poderia citar muita coisa aqui de Davi, quase uma hora, só falando da relação de Davi com seus filhos, mas o tempo não dá. Mas eu queria dizer o seguinte: às vezes na relação com os filhos, os pais, eles querem coisificar a relação. Olha o que eu vou dizer: a gente não pode coisificar a relação, trocar afeto por coisas. Não dá. Não confundamos presença física com presença emocional. Tem muitos pais que são presentes fisicamente, mas são ausentes emocionalmente. Vou dar um exemplo, ainda do HC. Chegou um menino lá de 7 anos de idade, e esse menino, ele queria usar a roupa da mãe, o sapato da mãe, o brinco da mãe, o batom da mãe, tudo que era da mãe ele queria usar, tudo que era da mãe. Chama o menino veio, muito bonito menino. Você ia para a escola assim? Não, para a escola não. Ok, chama os pais. Aí chegou os pais, uma cadeira. Aí chegou os pais, não pode ser assim. Chegou o pai, só para vocês terem ideia. Chegou o pai obeso. Chegou a mãe e o filho. A mãe sentou aqui. O pai aqui. Nessa posição que eu estou. E o filho aqui. Nesse processo, quando começamos a entrevista, só pela postura corporal a gente já vê a relação, né? O que é que você faz com o seu filho? A gente come pizza. Doutor Leandro disse: esse rapaz é bom. Aí disse assim: pelo que eu vejo, você é um banana lá, né? É um zero à esquerda. Quem era a figura fálica? Quem era a figura inspiradora? Quem era a figura que mandava? Quem era a figura que determinava? Quem era a figura que dizia como e onde deveria ser? Era a mãe e o pai, o banana. A figura paterna não existia naquela dinâmica familiar. E quem é que o filho iria se inspirar? Na mãe. E o pai? O pai era ausente. Você percebe o quanto o processo de construção dessa relação parental é importante? O quanto eu não estou dizendo que a figura paterna... Tem gente que não... Eu, por exemplo, eu fui criado pelas minhas avós, minha avó paterna e minha avó materna, minhas duas avós. Minha mãe casou com meu pai muito nova, tinha 16 anos, engravidou, não era crente, eu nasci muito nova, 16 anos, minha mãe casou com meu pai, depois separou 3 anos depois, e por eles serem jovens eu fui criado de fato, educado pelas minhas avós. Aí eu costumo dizer que na minha vida, se fosse usar o texto bíblico, primeiro veio a graça para depois vir a lei. Primeiro veio a avó da graça, que era a minha avó materna, né? Era aquela avózona mesmo, de beijo, de cheiro é pernambucano, de beijo, aquela coisa carinhosa da avó, né? Aquela coisa de vó carinhosa, bem amorosa. Aí com 12 anos eu fui morar com a minha avó paterna. A minha outra avó, eu tinha enurese, que é urinar durante a criança, urinava durante a noite. Aí minha avó ia lá, tirava. E a paterna? A paterna não tinha cheiro mesmo, não. Ela nunca encostou um dedo em mim, mas era lei. Aí eu ia para a igreja, ela dizia: levante as calças que você é homem. Maravilha. Era lei. Nunca encostou um dedo em mim. Ou seja, Adriano, tome jeito. Você é da Assembleia de Deus. Ou seja, a minha avó, eu não tive a presença de um pai me acompanhando, mas a minha avó cumpriu a função paterna. Ela foi o limite.
ela foi a regra, ela foi a diretriz. E minha outra avó, apesar de não ter tido a minha mãe, ela foi a minha presença materna, ela cumpriu isso. Mas tem gente que não teve essa referência, certo? Não teve. Então, percebe que essa relação parental, ela é muito importante. A relação que você tem com os pais, ela podem sim interferir na sua sexualidade. Já atendi pessoas que dizem: eu faltou o pai na minha vida, faltou uma presença física paterna na minha vida. Os pais, eles asseguram o desenvolvimento saudável dos filhos. Uma família, uma relação entre mãe e filho, pai e filho, é uma relação que vai decidir muito a saúde emocional dos filhos. Talvez aqui nessa noite existam pessoas que estejam com a sua relação familiar fragilizada, fragmentada, desorganizada. E detalhe, a gente não pode espiritualizar aquilo que não é espiritual. E não pode humanizar aquilo que é espiritual. E às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade. Fala de mim, nós. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que a gente está esperando de Deus que é para a gente fazer. Tem coisas que não tem nada a ver com Deus. Não é Deus, é eu. Às vezes, dentro do meu lar, dentro da relação familiar, para voltar à saúde emocional, tem que haver perdão. Libera perdão. Deixa eu dizer uma coisa. Não liberar perdão é tomar um veneno esperando que o outro morra. Às vezes, numa relação familiar, falta diálogo. O filho não tem a possibilidade de compartilhar com os pais. Nunca deu um abraço no pai. Nunca teve a possibilidade de expressar seus sentimentos, porque não há esse caminho. Pergunta da noite. Eu vou dizer uma coisa que muito simples e que até hoje está marcada na minha vida. Eu elaborei, mas eu lembro disso. Sabe o que eu queria quando eu era criança? Eu queria que meus pais fossem me buscar na escola. Porque eu vi os pais de todas as outras crianças indo buscar os seus filhos e eu não vi os meus pais indo. Às vezes, o que falta numa dinâmica familiar são coisas muito simples, básicas. Coisas que não precisam ser grandes, precisam apenas ser essenciais. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Existem pessoas aqui nesse lugar que vieram até com o intuito de ouvir a palestra que estava sendo divulgada, mas agora eu estou falando como profeta da parte de Deus. Deus quer trazer saúde emocional para a tua casa novamente. Glória a Deus. Ele quer devolver o diálogo. Aleluia. Ele quer tratar das feridas. Essas lembranças que você tem, que estão aí guardadas, escondidas, da ausência paterna, da ausência... Essas questões aí, que você se martiriza por dentro, se cobra e sente falta. Vou falar agora como profeta da parte de Deus. Deus é capaz de sarar tudo. Eu vou te sentir a autoridade de Deus já para falar isso. Agora a gente está entrando numa perspectiva agora mais bíblica. Tem gente que o Senhor já está falando com ele aqui essa noite. Se você tem coragem dessa igreja, já está falando comigo. Só você, fique de pé. Não tenha vergonha, não. Se quiser vir aqui à frente, pode vir, fica chorando. Se tem mais alguém aqui, isso, venha chorar. Deus maravilhoso, aleluias, grande Deus. Grande Deus, aleluias. Maravilhoso. Sabe o que é isso? Graças a Deus. Com as mãos abertas, com vazios.
Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Deus que cura, aleluia. Deus que restaura, aleluia. Deus todo-poderoso e santo, aleluia. Grande Deus, soberano e eterno Deus, aleluia. São coisas. Rei dos reis e Senhor. Estou aguardando. Às vezes, se sentem falta dentro de uma casa, é apenas grande Deus. Um café em família, um abraço. Mas o Senhor traz a cura, Senhor. Deus maravilhoso e eterno, aleluia. Ele é poderoso para tratar. Grande Deus. Talvez você não tenha tido uma família como você queria. Talvez eu poderia voltar e mudar o que passou. Mas a gente tem a possibilidade de construir um futuro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Cura, Senhor, aleluia. O Senhor está aqui. Amém. Ainda tem mais gente. Eu queria dar a possibilidade a você. Se você quiser vir aqui, pode vir. Se você quiser vir aqui, ainda pode vir. Isso, vem aqui pra frente. Vou abrir mais espaço aqui, pode vir. Pode vir, se tem mais gente aí, pode vir. Se você está dizendo assim, Senhor, está falando comigo através dessa palestra, não é verdade? Tem muita coisa na minha vida que está relacionada à minha casa, ao meu lar, à minha família.